Boa noite, seja bem-vindo você que veio presencialmente e seja bem-vindo você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. Hoje é um dia muito importante para nós, porque é o dia que a igreja se reúne para adorar o Senhor. Nós nos reunimos para louvá-lo juntos. Eu tenho certeza que você adora a Deus todos os dias, mas hoje é o dia de nós nos reunirmos para isso e também para ouvir a palavra do Senhor. Então, depois deste tempo de adoração, deste tempo de entrega, deste tempo de consagração, desse tempo em que nós falamos com Deus, em que nós nos rendemos a Ele através da adoração, depois desse tempo em que nós expressamos o nosso amor a Deus, Ele vai expressar o amor dEle por nós, falando com a gente, através da sua palavra. E a série que nós estamos trabalhando agora no mês de novembro, é a série Reconexão. E um texto que nós tomamos para ser base de toda a série, é 2 Coríntios 5, 18 a 20, versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quando pessoas se reconciliam, elas se reconectam. Quando pessoas que estavam afastadas são reconciliadas, elas voltam a se aproximar. Então nós fomos reconectados com Deus por meio da obra de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e Deus então nos chama para nós sermos instrumentos para atrair, trazer outras pessoas para se reconectarem com Ele também. E falando de reconexão, nós poderíamos pensar em 4 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que não estão na igreja e ainda não foram encontrados pelo Pai. Nós conversamos sobre isso na primeira mensagem, em que falamos sobre a ovelha perdida, isso. Segundo, os que estão na igreja e ainda não foram encontrados pelo Pai. Nós falamos sobre isso na segunda mensagem, conversando sobre a parábola da moeda perdida. E o terceiro grupo, os que não estão na igreja, mas já foram encontrados pelo Pai. E é esse o grupo que nós vamos trabalhar hoje, é sobre esse tipo de reconexão que nós vamos falar hoje, conversando sobre a primeira parte da parábola do filho perdido. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, versos 11 a 24. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos então fazer a leitura do texto. Lucas 15, de 11 até 24. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo
quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés, também tragam e matem o bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. O contexto em que Jesus conta essa parábola é aquele contexto em que Jesus estava cercado por pecadores, Jesus estava cercado por pessoas de má fama, Jesus estava cercado por pessoas que faziam muitas coisas erradas, Jesus estava cercado por pessoas que estavam fora da vida religiosa de Israel, porque tinham uma vida muito errada. E os religiosos então, vendo Jesus assentado à mesa com aquela gente, eles ficam escandalizados e começam a criticar Jesus. E como resposta a essas críticas, Jesus conta 3 parábolas. Nós já falamos sobre a parábola da ovelha perdida, já falamos sobre a parábola da moeda perdida, e hoje vamos falar da primeira parte da parábola do filho perdido. Essas 3 parábolas, elas têm uma mesma lição e um mesmo ensinamento, embora alguns detalhes a mais nos ajudem a ver algumas lições diferentes em cada uma das palestras, em cada uma das parábolas, embora a mensagem central seja sempre a mesma. Então, nós vamos olhar aqui para Lucas, capítulo 15, versos 11 a 24, e nós vamos encontrar aqui 3 revelações de Jesus. 3 revelações que Jesus faz a partir dessa história, desse filho que se perdeu. E a primeira revelação que Jesus faz é esta: Jesus revela a natureza do Pai. Através dessa história, Jesus está mostrando quem o Pai é. E Jesus conta essa história para mostrar que aqueles religiosos não conheciam de fato a Deus. É possível ser religioso, é possível estar envolvido numa comunidade religiosa e não saber de fato quem Deus é. E quando você não conhece a Deus, um sintoma de que você não conhece a Deus é que você trata as pessoas de maneira errada. Esse talvez seja o principal sintoma. Você trata as pessoas de uma maneira que você não devia tratar. E isso, na grande maioria das vezes, é resultado de uma pessoa que não conhece de fato a Deus. Jesus então, nessa história, ele revela algo sobre Deus. Ele diz que Deus é mais do que o Criador. Os judeus daquela época estavam familiarizados com Deus como Criador, eles entendiam que Deus era o Criador, eles reverenciavam Deus como Criador, mas Jesus apresenta Deus como Pai.
Nessa parábola, o pai da história, o pai desse menino, desse filho mais novo, que abandonou o lar, que fez tudo o que fez, é uma pessoa cuja figura representa o Deus Pai. Mas que tipo de pai Deus é? O filho mais novo chega para o seu pai e pede a herança. Nós estamos ouvindo essa história hoje, 2000 anos depois, numa cultura diferente, num tempo diferente, a gente não percebe a força e o impacto dessa história. Mas para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar essa história, essa é uma história chocante. Esse é um drama muito sério. Por quê? Porque um filho pedir a herança para o pai estando ainda vivo, isso seria um escândalo, isso seria um desrespeito e uma ofensa muito graves. E provavelmente aqueles ouvintes pensariam assim: o quê? O filho mais novo ainda? O mais novo ainda, pior ainda, porque o filho mais velho tinha de direito a uma porção dobrada da herança, a uma parte maior da herança. Mas o filho mais novo chega para o pai estando vivo ainda, e reclama a sua parte da herança. O que os ouvintes de Jesus imaginaram? Esse pai vai dar uma surra nesse menino, que ele não vai conseguir nem andar. Mas o que aquele pai da história faz? O pai da história, e aí nós podemos entrar na história, nós podemos imaginar detalhes que Jesus não contou. Aquele pai muito triste, aquele pai decepcionado com a atitude do seu filho, porque pedir a herança por antecipação era o mesmo que dizer: pai, para mim o senhor morreu, para mim o senhor não vale nada, eu não quero nada com o senhor, eu quero só a parte que me cabe da minha herança. Seria mais ou menos assim. E esse pai muito triste, muito ofendido, muito decepcionado com seu filho, vende 1/3 dos seus bens e entrega nas mãos do seu filho. E o filho fica uns dias ali, talvez ali meio cabisbaixo, meio descontente, e até que enfim ele decide ir embora. E ele sai, pega a estrada e vai embora, e vai para bem longe, vai para um país bem longe, talvez pensando: eu vou para um lugar onde meu pai não me acha, eu vou para um lugar onde meu pai não vai dar palpite na minha vida, eu vou para um lugar onde meu pai não vai ficar me dizendo se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Ele vai para um país bem distante, e ali ele começa a gastar o seu dinheiro, esbanjar aquela fortuna. E quando você tem muito dinheiro, você tem muitos amigos, né? Aqueles amigos interesseiros, eles vêm porque podem tirar algum benefício daquele dinheiro. E aquele moço então vivendo uma vida de pecados, gastando o seu dinheiro com farras, até que chega uma hora que o seu dinheiro acaba. E bem na hora que o dinheiro acaba, o país entra em recessão. Pode ser que não choveu o suficiente, pode ser que não tenha tido colheita suficiente, e aquele país enfrenta um período de fome, de recessão, de dificuldades, e aquele moço então começa literalmente a passar fome, e ele começa a pedir ajuda, e o único emprego que ele consegue é um fazendeiro o chama para ajudar a cuidar de porcos. Esse é um outro ponto que causaria um grave escândalo para os ouvintes de Jesus, porque para o judeu, naquela cultura, o porco era um animal imundo, era um animal impuro, e os cuidadores de porcos não poderiam nem ir ao templo para adorar a Deus, porque o contato com os porcos os fazia impuros. Esse seria o retrato de uma pessoa no fundo do poço. Esse seria um retrato de uma pessoa que desceu ao nível mais baixo, perdeu tudo, a única alternativa que lhe restou foi cuidar de porcos. E a fome era tão grande que ele olhava para aquela comida que era dada para os porcos. Eram umas vagens chamadas alfarrobas, que eram usadas para alimentar os porcos. Ele olhava e ficava com vontade de comer aquilo.
mas nem isso ele podia comer. E então, esse moço está ali passando necessidade, ele cai em si, ele pensa: olha que besteira eu fiz da minha vida, onde eu vim parar? Lá na casa do meu pai, até os empregados menores, os empregados menos importantes tinham comida com abundância. E ele então pensa: bom, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida, e vou pedir para o meu pai um emprego. Certamente o emprego que meu pai vai me dar é melhor do que esse aqui de ficar cuidando de porcos. Então ele volta, e quando ele decide voltar, os ouvintes de Jesus podem ter pensado assim: agora o pai vai dar uma surra nele, agora o pai pega ele de jeito. E quando esse moço está voltando, lá na curva da estrada, o que o pai faz? O pai o avista. O pai enxerga aquele moço vindo lá longe, possivelmente sujo, talvez com as roupas rasgadas, sem sapatos. Deve ter vendido sapatos em troca de um prato de comida. E aquele moço vinha, o pai o avista do portão. O que o pai faz? O pai corre, o abraça, ainda que ele tivesse fedido, ainda que ele tivesse mal vestido, o pai o abraça, o beija, lhe dá um anel, manda os empregados trazerem sandálias para os seus pés e manda fazer uma festa. Quando era uma festa pequena, uma pequena confraternização só com alguns amigos, matava-se um cabrito. Mas matar um bezerro gordo era uma festa para toda a comunidade, para todas as fazendas da região, para o povo da cidade, para todo mundo. E Jesus com isso está dizendo que Deus é esse tipo de pai. Deus é esse tipo de pai que se entristece quando nós o abandonamos, quando nós nos afastamos dele, quando nós decidimos viver a vida da nossa maneira, quando nós decidimos viver longe do Criador. Deus é esse pai que ama de verdade, que se entristece, mas que quando nós voltamos ele celebra, porque ele diz: é preciso celebrar porque esse meu filho que estava perdido foi achado. Aquele pastor vai procurar a ovelha perdida até encontrá-la. E quando ele encontra a ovelha, ele faz uma festa, celebra com seus amigos. Aquela mulher encontra a sua moeda perdida, e quando ela encontra, ela chama as amigas para se alegrarem com ela. E esse pai, quando encontra o filho perdido, que estava perdido e foi achado, manda fazer uma festa para toda a comunidade, para demonstrar a sua alegria pelo seu filho perdido que foi encontrado. Então Jesus revela a natureza de um pai que ama. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai que ama os seus filhos, ainda que eles estejam longe dos seus caminhos. E Deus é esse pai que fica no portão, esperando a hora em que o filho vai voltar. Mas uma segunda revelação de Jesus aqui nessa passagem, é que Jesus revela não apenas a natureza do pai, mas a essência do pecado, o que de fato é o pecado, porque os religiosos acreditavam que para a gente não pecar, a gente tinha que obedecer uma lista de regras. Agora esse filho mais novo, ele desobedece a lista toda, e talvez até alguns pecados que não estivessem na lista. Mas Jesus revela com essa história que o pecado é muito mais do que não obedecer uma lista de regras. Pecado é não amar o Pai. Pecado é aquela atitude de desprezo pelo Pai, de rebeldia em relação ao Pai, de indiferença em relação ao Pai, de não colocar o Pai como aquele que está em primeiro lugar na sua vida. O filho mais novo pecou de verdade, não foi porque ele desobedeceu uma lista de regras,
mas ele pecou porque ele não ama o pai, porque a atitude dele foi a atitude de quem considera o seu pai morto, inexistente. Ele ofende o seu pai gravemente. Ele só quer os bens do pai, tanto que ele pede a herança. O pai, estando vivo ainda, é como se ele dissesse: pai, não quero saber do senhor, eu só quero saber daquilo que o senhor pode me dar. Então me dá logo a minha parte da herança. E o menino então demonstra sim, que o seu maior pecado é que ele não ama o pai. Mas Jesus traz aqui nesta passagem uma terceira revelação. Jesus revela a verdade sobre a salvação. A verdade sobre a salvação. Para os religiosos, a salvação vinha pelo esforço próprio, a salvação vinha pelo seu esforço em obedecer à lei e os seus mandamentos e as suas regras. Aliás, os religiosos se esforçavam muito. Os religiosos eram admirados por cumprir todas as regras e por seguir todos os rituais. Mas os pecadores não estavam se esforçando nada. E era por isso que os religiosos desprezavam os pecadores, porque eles pensavam: eu estou me esforçando tanto para obedecer a Deus, esse pessoal aqui não se esforça nada, nem um pouco. Mas Jesus mostra que a salvação não é o resultado dos nossos esforços, a salvação não é o resultado das nossas boas obras, a salvação não é o resultado de nós fazermos caridade, a salvação não é o resultado de nós ajudarmos gente que precisa, a salvação não é o resultado dos nossos esforços em obedecer os mandamentos. Nós não somos, aliás, não somos nós que encontramos a Deus. Não somos nós que nos esforçamos para ir ao encontro de Deus. O Pai veio ao encontro daquele filho. Não somos nós que vamos até Deus, foi Deus que veio até nós, foi Deus que nos achou. A gente pensa que quando o rapaz caiu em si e resolveu voltar, ele se arrependeu. Não foi nessa hora que ele se arrependeu. Quando ele caiu em si, ele apenas viu que o seu jeito de viver deu errado. Ele apenas percebeu que ele fez uma péssima escolha. Ele apenas percebeu que os seus planos deram errado, e ele pensa num plano B. Ele só estava achando uma maneira de continuar fazendo a coisa do seu jeito, então ele traça um plano. Ele pensa: eu vou voltar na casa do meu pai. Por quê? Porque eu estou com saudade? Porque eu amo meu pai? Não, porque lá tem comida de sobra e eu estou aqui passando necessidade. Então ele traça um plano, é o seu plano, continua sendo ele fazendo o seu plano, continua sendo ele querendo viver sem o pai. Só que agora, antes ele estava querendo viver sem o pai, longe da casa do pai. Agora ele quer viver sem o pai, dentro da casa do pai. E ele então diz: pai, eu pequei contra Deus, eu reconheço, eu pequei contra o Senhor, mas me arruma um emprego. Por quê? Porque sendo empregado, ele iria receber o pagamento pelo seu trabalho, e ele então teria comida à vontade. Esse moço, quando ele cai em si, ele não quer o pai, ele quer o pão. Ele não ama o pai. Ele só queria um jeito de conseguir as coisas do pai pelo seu esforço próprio, porque ele já tinha conseguido da primeira vez, só que agora ele perdeu a herança. Qual é a outra maneira de conseguir as coisas que o pai pode dar? Estando na casa do pai, porque na casa do pai ele recebe o benefício que todos aqueles que estão na casa do pai recebem. Ele queria as bênçãos do pai, sem um relacionamento de filho. Pai, trata-me como empregado, porque eu não mereço mais ser teu filho. Ele só tinha percebido até aqui que desobedecer a lista toda não trazia um resultado bom para a sua vida. Ele descobriu a duras penas, com muito sofrimento, que escolher o pecado traz um resultado ruim para a vida. Ele não tinha se arrependido ainda.
O seu coração não estava naquela atitude de voltar. Ele não amava o pai, até que o pai o avistou. E quando o pai o avistou, tudo mudou. Foi no momento daquele abraço que aquele moço foi encontrado. Ele talvez se surpreendeu com o abraço. Ele ficou sem jeito, porque ele sabia que tinha pisado na bola, ele sabia que tinha ofendido o pai para valer. E receber um abraço ali o deixou constrangido. E ele então diz tudo o que ele tinha planejado: pai, me arruma um emprego aí, eu não mereço mais ser filho, mas pelo menos um empregado, o senhor pode me dar um emprego. Ainda ali na estrada, o pai o abraça, antes de chegar à casa do pai. Mas depois de ir buscar o filho na estrada, o pai traz o filho para casa. O pai não vai deixar o filho na estrada. O pai não só vai trazer o filho, mas vai fazer uma festa para receber esse filho de volta. O pai vai celebrar a alegria de achar o filho perdido. Isso mostra que tem gente que ainda está na estrada. Tem gente que ainda está na estrada da vida, buscando um caminho na sua jornada de busca pela espiritualidade. Tem pessoas que ainda estão na estrada. Essas pessoas ainda não estão na igreja, mas elas ouviram uma mensagem, elas viram um vídeo falando do Evangelho, elas leram um livro, elas ouviram uma pregação ou um sermão, um amigo falou a elas a respeito do Evangelho, e Deus já avistou essa pessoa na estrada, Deus já abraçou essa pessoa, ela descobriu que Deus a ama, ela descobriu que Deus está presente na vida dela, mesmo ela estando ainda na estrada e longe da casa do pai. Mas essa pessoa ainda não percebeu que o pai quer levá-la para casa. Esse filho ainda não entende que ele precisa da igreja. Ele ainda não entende que muitas vezes aquilo que a gente faz na igreja não faz muito sentido para ele. Ele ainda não entende as coisas que a gente fala, porque tem momentos que a gente usa uma linguagem meio tribal, uma linguagem meio cifrada, com termos antigos que não se usa no dia a dia. E essa pessoa olha para a igreja, ela não entende muito bem a igreja, mas o pai já a encontrou. E talvez essa pessoa tenha ouvido falar muito mal da igreja, porque de repente uma igreja fez coisas erradas, uma igreja decepcionou, e ele então entende que todas são iguais, e que todo mundo que está na igreja não presta, e ele tem de repente preconceitos, muitas barreiras em relação à igreja, e talvez ainda esteja fazendo planos para se garantir e conseguir aquilo que o pai pode lhe dar, porque ela já percebeu que quando você pede para o pai, o pai quando é bom para o filho, ele responde e ele dá aquilo que o filho pede. E nós então, como igreja, precisamos ajudar esse filho que o pai já encontrou a chegar na casa do pai. Deus pode salvar uma pessoa fora da igreja, porque o Espírito sopra onde quer. Deus pode salvar uma pessoa em qualquer lugar, dentro ou fora da igreja. Mas os perdidos que o pai encontra, ele abraça, beija e traz para casa. Ele dá uma roupa nova, põe um anel no dedo, sandálias nos pés, e ele o torna filho e não empregado. Então salvação não é quando a gente faz tudo certinho para conseguir de Deus o que a gente quer, ou quando a gente trabalha de empregado para pagar a dívida que a gente deixou. A salvação é quando a gente é visto e achado por um pai amoroso, por um pai que estava todas as tardes lá no portão, com seus cabelos branquinhos, ali já com a idade avançada possivelmente,
mas todas as tardes ia para o portão e ficava olhando para a curva da estrada, esperando que o seu filho rebelde voltasse. A salvação é quando Deus nos acha, é quando Deus nos vê, é quando a gente está perdido, e às vezes nem sabe que está perdido, vivendo numa terra distante e longe da casa do Pai. A salvação acontece quando o Pai vem ao encontro da gente, na estrada, e oferece perdão por toda a lista que a gente desobedeceu, e Ele então nos trata como filhos. Aí você olha para trás, e percebe o quanto você foi injusto com seu pai. É naquele abraço que você percebe o quanto você pisou na bola. É aquele abraço que leva você ao arrependimento verdadeiro, a querer o Pai, a reconhecer o amor do Pai, a retribuir o amor do Pai, e não apenas querer aquilo que o Pai pode dar. É naquele abraço, é naquela festa, é naquele anel, naquela sandália, naquela roupa nova, que você se arrepende de verdade. Quando Deus restaura a sua vida e diz para você: você é meu filho. Porque aí você fica constrangido com esse amor. Eu imagino o dia seguinte dessa festa. O dia seguinte, quando esse filho que voltou acorda de manhã, e tem uma mesa, com pão, com café, com coisas gostosas, com bolo da fazenda, com uma série de coisas gostosas, e ele dormiu na cama que não é mais dele, na cama que agora talvez seja do seu irmão mais velho, porque a parte dele da herança ele não tem mais, e ele está comendo uma refeição que por direito não é mais dele, mas o pai assume o prejuízo, e restitui a ele a condição de filho. E restituir a condição de filho significa restituir a herança. E depois de todo esse perdão, e de toda essa restauração, e depois de tudo isso que o pai fez, o pai chega para o filho e diz assim: filho, você pode fazer uma coisa para mim? Eu estou precisando que você vai ali e faz aquilo para mim. Aquele filho vai ficar constrangido, porque ele foi tão amado, que ele não tem como não obedecer a esse pai. Jesus fala de uma graça extravagante, que perdoa quem ofendeu tanto assim, quem pisou na bola tanto assim, e quem é alvo dessa graça extravagante, que perdoa quem merece castigo, não tem como não amar esse pai. Certa vez, no interior de Minas Gerais, aconteceu uma história parecida com essa história. Um moço fez a mesma coisa, pediu lá uma parte dos recursos do pai e foi embora. Ele foi embora e o pai muito triste, o pai e a mãe muito tristes, chorando, vendo o filho partir. E ele dizia: filho, não vai, você não precisa fazer isso, aqui você tem tudo. E aquele moço revoltado, ele não estava indo por uma outra razão, a não ser porque ele estava insatisfeito com aquela vida na casa do pai. E ele então vai embora sem se despedir, e dali da varanda da casa, da fazenda, dava para ver a linha do trem, e os seus pais chorando viram quando o trem partiu. E todos os dias, quando o trem passava, os seus pais saíram ali na varanda para olhar o trem passando, imaginando: quem sabe meu filho não está numa daquelas janelinhas. E o tempo passou, e aquele moço foi para a cidade grande e se deu mal, se deu muito mal, perdeu tudo, estava passando necessidade. Ele escreve uma carta para o seu pai, e ele diz: pai, eu fiz tudo errado, eu não reconheci a bondade do Senhor com a minha vida, eu não percebi que eu era feliz e não sabia, e eu queria voltar, mas se o Senhor não quiser me receber de volta, eu vou entender,
porque eu não mereço ser chamado seu filho, eu não mereço ser filho de novo. Então, no dia tal, no trem de determinada hora, eu vou passar, e se o Senhor amarrar um lenço naquela laranjeira que fica na frente da casa, eu vou olhar pelo trem, e se eu vir o lenço branco, eu vou entender que o Senhor me aceita de volta, e então eu desço na estação. E aquele moço então preparou as suas últimas economias, comprou a passagem, e na viagem toda ele vinha com seu coração apertado, ele vinha com seu coração ali, naquela expectativa: será que meu pai vai me aceitar de volta? Será que vai ter um lenço lá naquela laranjeira? E ele ali muito triste, muito apreensivo durante toda a viagem, até que finalmente o trem estava se aproximando daquela curva da estrada, e o seu coração acelerou. E quando ele olhou para aquela laranjeira, não tinha um lenço, mas todos os lenços brancos da casa, todos os panos de prato da casa, todos os lençóis e fronhas da casa estavam amarrados naquela laranjeira. E aquele filho então entendeu que o seu pai, como o pai dessa história, o estava esperando de braços abertos. A conclusão da nossa história: como agir com pessoas que não estão na igreja, mas já foram encontradas pelo Pai. Nós devemos quebrar as barreiras culturais que as impedem de vir à igreja. Nós precisamos pensar numa igreja que é compreendida por aqueles que estão fora da igreja, que fala uma linguagem que é compreendida pelos que estão fora da igreja, e cujas coisas que fazem sentido para aqueles que estão fora, para que eles vindo, eles sejam acolhidos de volta para a casa do Pai. Pode ser que tenha uma pessoa me ouvindo, que está longe da casa do Pai, porque fez como esse filho mais novo, abandonou tudo, e foi embora, e nunca mais voltou. Mas pode ser que esta mensagem chegue para uma pessoa que nunca foi da igreja, mas está percebendo o cuidado de Deus com a sua vida, está percebendo que o Pai veio ao seu encontro na estrada, e você está vendo Deus responder suas orações, você está vendo Deus ajudar você em momentos difíceis, mas você sabe que está vivendo uma vida que não agrada ao Pai, você está longe da casa do Pai, e essa mensagem é para você entender qual é o seu próximo passo. O seu próximo passo é receber esse abraço e vir para a casa do Pai, para que nós possamos fazer uma festa para receber você, que estava perdido, mas foi achado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Pai perfeito, e como Pai desta história, o Senhor está nos esperando de braços abertos. Por favor, Senhor, produz nos nossos corações não aquele arrependimento superficial de quem apenas percebeu que a vida deu errado porque desobedeceu, mas Senhor, coloca no nosso coração um verdadeiro amor pelo Pai que nos amou, entregando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar e pelos nossos pecados, para poder nos perdoar e para poder nos receber de volta nesse abraço e nessa festa. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para aquelas pessoas que o Senhor já está tratando. Nos ajuda a perceber aquelas pessoas com quem o Senhor já está trabalhando, e que nós sejamos instrumentos para ajudá-las a vir para a casa do Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.
Amém.